Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Colossenses, capítulo 1, versos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos instrua uma vez mais por meio da Tua palavra. Que a nossa mente e o nosso coração possam estar agora cativos àquilo que o Senhor há de nos instruir aqui. Que não seja a distração, que não seja o sono, que não seja o cansaço, que não sejam as preocupações a furtar de nós a riqueza desse momento na Tua presença. Fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos. Usa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito já tem se falado por aí sobre a necessidade de uma reforma na igreja evangélica brasileira. Assim como na época da Reforma Protestante, onde Cristo já não era mais suficiente, onde a palavra já não era considerada suficiente, abraçava-se Cristo e a tradição da igreja. Abraçava-se Cristo e a venda ou a compra de indulgências, salvação, terreno no céu. Abraçava-se Cristo e a autoridade papal. Nos nossos dias, infelizmente, muito tem se repetido no cenário, no contexto da igreja evangélica brasileira. As pessoas têm abraçado Cristo, mas as pessoas também têm abraçado os objetos ungidos. Cristo e o copo de água ungida. Cristo e a caneta ungida para concurso ou a toalha ensopada de suor do líder evangélico. Cristo e o sal ungido, Cristo e o líder ou a placa religiosa, de maneira que há um sincretismo, uma mistura, onde que para a nossa geração parece que Cristo já não tem bastado, parece que Cristo já não é mais suficiente. De repente eu preciso de Cristo e do legalismo, do ascetismo, de uma vida cristã que muitas vezes me priva da própria vida ou do próprio viver. As pessoas têm abraçado um evangelho totalmente oposto ou diferente do evangelho da palavra de Deus. As pessoas têm abraçado uma fé religiosa estranha à fé da igreja do Novo Testamento. É por isso que quero, com muita disposição no meu coração, começar hoje com os irmãos uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja. Uma série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Colossenses. Quero tratar com os irmãos sobre a suficiência de Cristo. Cristo nos basta. Precisamos de Cristo somente. Esse foi um dos pilares da Reforma Protestante. Solos Christus, somente Cristo. Não precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Não precisamos de Cristo e um passo a mais. Precisamos entender que a morte dele naquela cruz bastou para nos resgatar, para nos libertar, para nos transformar em filhos de Deus. É interessante olhar para a carta de Paulo aos Colossenses, irmãos, porque essa igreja ela foi fundada durante o período em que Paulo está em uma viagem missionária, passando pela cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso ela é muito central no Novo Testamento. A gente vai ouvir Paulo falando sobre ela em Atos. Tem uma carta direcionada para essa igreja, que é a carta de Paulo aos Efésios. A gente vai ver depois uma carta de Jesus a essa igreja lá no Apocalipse. Carta de Jesus à igreja em Éfeso. A gente vai ver João pastoreando essa igreja, Timóteo pastoreando essa igreja. E no contexto em que a igreja surge em Colossos, uma cidade ali da Ásia Menor, naquele contexto ali, Paulo está em Éfeso.
Ele está pregando o evangelho não em Colossos, ele está pregando o evangelho em Éfeso. O ano é mais ou menos 53 a 55 depois de Cristo, cerca de 23 a 25 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Ali, quando Paulo está em Éfeso e faz ali a sua base missionária, toda a Ásia foi evangelizada. A gente vai ver essa narrativa no capítulo 19 do livro de Atos. É interessante porque enquanto Paulo está ali em Éfeso pregando o evangelho, pelo menos 2 homens foram convertidos a Cristo através da vida de Paulo, através do ministério de Paulo. Esses homens são Epáfras e Filemon. Eles são moradores da cidade de Colossos. Paulo depois vai escrever uma carta para esse irmão, é a carta de Paulo a Filemon. Paulo vai tratar de uma questão muito pessoal com esse irmão, e essa carta vai se tornar um dos livros do Novo Testamento. Filemon, ele tinha uma igreja na sua casa, uma igreja que começou em Colossos, na casa desse homem, na casa de Filemon. Mas quem fundou essa igreja foi Epáfras, foi quem fundou a igreja em Colossos. Então, Filemon era o anfitrião dessa igreja, que começa ali numa reunião na sua casa, e Epáfras é quem vai plantar essa igreja, quem começa no pastoreio dessa igreja. E nessa altura aqui, quando Paulo vai escrever essa carta, é porque essa igreja começa a enfrentar alguns problemas doutrinários. Começam a surgir algumas dificuldades no meio, no corpo da igreja. E é interessante porque Epáfras, então, ele vai até Roma, onde Paulo está agora, cerca de 10 anos depois que essa igreja nasce, e ele vai ali buscar a ajuda de Paulo para resolver essas questões. Como é que ele vai tratar os problemas doutrinários ali? Como é que ele vai lidar com essas questões que começam a surgir no seio da igreja agora? Então a carta de Paulo aos Colossenses nada mais é do que a resposta do apóstolo Paulo a esses problemas doutrinários que a igreja em Colossos estava enfrentando. E é interessante porque a gente pode destacar pelo menos 4 pontos aqui que são chave nessa carta que Paulo está tratando com esses irmãos em Colossos. Primeira coisa que Paulo vai tratar é sobre o perigo das falsas filosofias. É pegar o evangelho, é pegar a Cristo e implantar filosofias humanas, pensamentos humanos. Depois ele vai tratar isso no capítulo 2, do verso 8 até o verso 13. Depois no capítulo 2 ainda, do verso 14 ao 17, Paulo vai falar do perigo do legalismo. É o evangelho de Cristo, é a palavra de Deus, é Cristo, mais a lei, mais o pode e o não pode, mais o certo e o errado. Acrescenta-se ao evangelho o legalismo. Ainda no capítulo 2, o verso 18 e 19, ele vai falar sobre o perigo do falso misticismo. As pessoas abraçando a Cristo, abraçando o evangelho e trazendo crendices. É a ideia do copo de água ungido, é a ideia da toalha com suor. Mistura-se então aqui o evangelho com um pouquinho de crendice em alguma outra coisa, ou em algum outro alguém. E por fim, do verso 20 ao verso 23, ainda do capítulo 2, Paulo vai falar sobre o perigo do ascetismo. É a ideia de abraçar o evangelho, de abraçar a Cristo, mas ter que ter uma performance humana, ter que ter um pagamento no corpo, literalmente em gratidão ou em sacrifício para se obter a salvação. Subir uma escadaria de joelho, fazer uma longa peregrinação a pé, essas ideias de matar o corpo nesse sentido, essa ideia de buscar então obter a salvação por meio do evangelho, mas também por meio de um massacre literalmente do seu corpo. Como eu disse então, quando Epáfras vai buscar Paulo, quando Paulo vai escrever essa carta, ele está em Roma, mas Paulo está preso em Roma por causa do evangelho. Roma é a capital do Império Romano, grande Império Romano, a maior potência da face da terra naquela época. Paulo está ali naquele lugar, e Paulo está preso por causa do evangelho. E é justamente nesse tempo que lá na cidade de Colossos foge um escravo de Filemon, o dono da casa onde a igreja surgiu lá. Então esse escravo, ele foge para Roma. E quando esse escravo chega em Roma, ele se encontra com Paulo. Paulo evangeliza ele é convertido a Cristo, e Paulo envia ele de volta para Filemon, lá em Colossos. E é aí que Paulo escreve a carta de Filemon,
falando para Filemon aceitar de volta aquele escravo, não como um escravo agora, mas como um irmão em Cristo. Nessa mesma época, Epáfras vai a Roma e ele vai ali para informar Paulo o que está acontecendo lá em Colossos, os problemas doutrinários que estão entrando dentro da igreja. E Epáfras permanece ali com Paulo. É interessante que ele não volta por enquanto para Colossos para levar essa carta. Ele envia essa carta por meio de 2 irmãos, Onésimo e Tíquico, e eles levam a carta ali para o apóstolo. Capítulo 4 dessa carta vai falar sobre isso. E então ele entrega para a igreja de Colossos essa carta mais ou menos por volta do ano 60 depois de Cristo. Então é quando essa carta aqui foi escrita. Quando é que ela foi escrita então? Em torno de 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. 60 depois de Cristo. Essa é a data, esse é o período. E para que Paulo escreve essa carta então, respondendo essas questões doutrinárias? Qual que é o propósito dessa carta? Irmãos, essa carta ela tem o propósito de afirmar, de explicar a supremacia e a suficiência de Cristo. Isso em oposição a todos os outros poderes ou tentativas humanas para se obter a salvação. Algumas verdades muito importantes contidas nessa carta de Paulo aqui aos Colossenses. Primeira coisa que Paulo vai destacar aqui: Cristo, ele é supremo sobre toda a criação e sobre toda a igreja. Não há outro igual, não há outro maior do que ele. Ele é o soberano sobre a vida da igreja e sobre toda a criação. Segunda verdade importante dessa carta: Paulo vai dizer que os cristãos não devem ser confundidos pelos falsos credos, pelos falsos ensinos que misturam fé verdadeira com falsas religiões ou com falsas filosofias. Não é só porque está falando que é pastor que de fato é pastor. Não é só porque está falando que é igreja que de fato é igreja. Não é só porque está com a Bíblia aberta que de fato a palavra está sendo ensinada. Paulo fala que os irmãos devem ter cuidado quanto a isso. Outra verdade que Paulo vai ensinar nessa carta é que Cristo é totalmente suficiente para trazer a plenitude e a novidade de vida para os cristãos. Não precisamos de mais nada, não precisamos de mais ninguém para aumentar essa suficiência que nós encontramos em Cristo. E por fim, uma última verdade que ele vai tratar nessa carta é que os cristãos devem viver na dependência de Cristo e de Cristo somente, não de outros poderes ou não de outras propostas. É por isso, irmãos, que a carta de Colossenses é pertinente hoje para nós. É uma carta urgente para que nós possamos receber essa mensagem na igreja do século 21. É uma carta extremamente relevante para nós como povo de Deus, na nossa geração, assim como foi no primeiro século, continua sendo ainda hoje. Mas por quê? Ora, meus irmãos, é porque nós também estamos enfrentando problemas de doutrinas estranhas que estão entrando e atingindo as nossas igrejas. Ensinamentos opostos ou contrários à palavra de Deus que estão adentrando os púlpitos das igrejas e que estão desviando o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Existem 2 formas que a igreja é atacada: de fora para dentro com a perseguição, mas de dentro para fora também com a infidelidade doutrinária. Problemas como o misticismo, que eu já falei, Cristo e mais alguma coisa, mais a fotografia, mais a camiseta amarrada, mais a oração de poder, mais a revelação da irmã que ora e traz revelação. Cristo e mais uma coisinha. É o sincretismo. É a mistura da fé cristã, do evangelho e mais alguma coisa. É o nenenzinho da irmã que muitas vezes está lá soluçando e aí vem a outra irmãzinha, molha uma linhazinha vermelha e pum, na testa. Vai parar de soluçar. É o irmão que às vezes está andando no pasto com medo de cobra, pega o dente de alho, põe no bolso, a cobra vai fugir. São essas misturas, esse sincretismo. O legalismo é pegar o evangelho, a salvação pela graça e achar que eu tenho que me esforçar um pouco mais para receber aquilo que Cristo já me deu de graça. É o ascetismo, é a performance. É achar que a oração em cima do monte é mais ouvida por Deus do que a oração no silêncio do meu quarto, de joelho, ao pé da minha cama.
Meus irmãos, o resgate da verdade de Deus, o resgate do senhorio de Cristo, precisa ser anunciado com urgência na nossa geração. Existem pessoas vivendo as suas vidas dentro de uma igreja, achando que estão ouvindo a mensagem do Evangelho de salvação, mas ainda não tiveram um encontro com Cristo. Interessante porque nessa introdução, nessa apresentação aqui, nesse prefácio, nessa saudação, a gente aprende pelo menos duas verdades sobre o poder transformador do Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar nessa mensagem, trazendo essas aplicações para os irmãos aqui. O poder transformador do Evangelho. Duas questões que Paulo nos mostra aqui. A primeira no verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos. O Evangelho tem poder para transformar inimigos de Cristo em aliados de Cristo. Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui. O Evangelho tem poder para transformar inimigos de Cristo em aliados de Cristo. Olha aqui, Paulo está se apresentando como um enviado de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo é um delegado, literalmente. É uma palavra grega que significa alguém que foi delegado para alguma coisa. Um mensageiro que foi enviado com ordens específicas. Esse título que Paulo usa aqui é especificamente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo, como ele mesmo se classifica como um nascido fora do tempo. Judas, que foi o traidor, sai desse lugar ocupado aí por ele por um tempo, para que Paulo receba esse título. Há esse título no Novo Testamento também num sentido mais amplo, na ideia de ser um mestre cristão em eminência. Barnabé, Timóteo, Silvano, Matias foram chamados de apóstolos. Mas objetivamente, apóstolos foram apenas os 12. Aqueles que receberam de Jesus a missão, a delegação de implantar as bases doutrinárias para o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, como diz Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Não existem mais apóstolos no nosso tempo. Qualquer título de apóstolo na nossa época é uma usurpação desse verdadeiro título que está na palavra de Deus. É uma empáfia numa busca de uma autoridade, de uma supremacia que pertence apenas ao Senhor Jesus Cristo. Paulo é tido assim e falado assim como um nascido fora do tempo, fechando esse ciclo apostólico. E ele diz então que ele é enviado da parte de Cristo. Mas vamos lembrar um pouquinho quem era Paulo? Lá no capítulo 7, 8 e 9 de Atos, a gente vai lembrar quem era Paulo. Antes chamado de Saulo, um perseguidor da igreja. Corria atrás de cristão, prendia cristão, mandava matar cristão. Ele consentiu na morte do primeiro cristão, o diácono Estevão. Por ordem de Paulo, aquele irmão foi executado. Mas quem é Paulo agora? Um cooperador, um mensageiro, um enviado, um apóstolo. Antes ele era um assolador da igreja. Agora ele é um embaixador que fala em nome de Cristo. E Paulo então ele se apresenta aqui na parte final do verso 1 como alguém que recebeu uma mensagem de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo, mensageiro de Cristo, por vontade de Deus. Ele não alcançou o seu apostolado por aspiração. Ele não sonhou que ele estava recebendo um apostolado. Ele não se auto-intitulou apóstolo, mas ele recebe do próprio Deus essa incumbência. Não foi por usurpação, mas por nomeação e vocação divina. O termo grego aqui, que é usado para essa vontade de Deus, significa isso. Uma designação vinda da parte do próprio Deus para a vida do apóstolo. E é isso que o Evangelho faz com as pessoas. O Evangelho tem poder para transformar inimigos como Paulo, perseguidores como Paulo, zombadores do Evangelho, em aliados de Cristo. Pode ser que você tenha no seu ciclo de relacionamento alguém que, quem sabe, tem te criticado, quem sabe tem te perseguido, quem sabe tem te ignorado justamente por causa da sua fé.
E a nossa primeira tendência é achar que essas pessoas não devem ouvir o Evangelho, ou que a gente deve ignorá-las. E é justamente aí onde nós erramos. Eu não consigo transformar ninguém, você não consegue transformar ninguém, mas o Evangelho tem poder para transformar toda e qualquer pessoa. Paulo diz aos Romanos que ele é o poder de Deus para transformar as pessoas. Ele transformou o apóstolo Paulo. Ele transformou a minha vida, porque eu sei quem eu era, eu sei das minhas inclinações. Se você foi verdadeiramente transformado pelo Evangelho, você sabe o poder que o Evangelho tem, porque você sabe quem você era e você sabe quem você tem se tornado agora pela graça de Cristo Jesus. Mas uma segunda coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que o Evangelho tem poder para transformar impuros em santos e fiéis. Olha o verso 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Quem eram os colossenses? Eram idólatras antes do Evangelho. Eles adoravam naquela cidade deuses gregos, deuses romanos. Eles tinham ali filosofias diversas, costumes horripilantes e terríveis, que a gente vai falando ao longo dessas exposições aqui. Incrédulos, pecadores, miseráveis, mas quem que eles são agora por causa do poder do Evangelho? A Bíblia diz que eles são santos e eles são fiéis em Cristo. A palavra santos aqui no original grego tem a ideia de uma coisa grande, uma coisa sublime. Grande e sublime no sentido assim de pureza, de limpeza, principalmente na questão moral. É isso que esses irmãos agora se tornaram. Antes impuros, agora puros. Fiéis, a palavra fiéis aqui tem a ideia de ser verdadeiro. A ideia vem de fiéis, vem de fidelidade. É alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu. É alguém que é digno de confiança. No Novo Testamento é alguém que confia nas promessas de Deus. É alguém que está convencido que Jesus ressuscitou dos mortos. É alguém que foi convencido de que Jesus é o Messias e autor da salvação. É assim que Paulo vê esses irmãos agora lá em Colossos. Eles estão unidos a Cristo. Eles morreram com Cristo. Eles ressuscitaram com Cristo. Eles estão nas mãos de Cristo, assentados nos lugares celestiais com Cristo. Eles agora vivem com Cristo, andam com Cristo e vão reinar com Cristo. Por isso são santos e fiéis. Estavam perdidos e foram achados. Estavam condenados e foram salvos. Irmãos, somente o Evangelho tem poder para transformar impuros em santos e fiéis. É por isso que nós podemos concluir, queridos, essa mensagem, tendo a plena convicção de que o Evangelho tem poder para transformar vidas. É por isso que essa igreja está aqui. Porque um dia o Evangelho alcançou a cada um de nós. Porque um dia nós fomos transformados pelo Evangelho. Porque um dia nós recebemos a mensagem, e essa mensagem entrou no nosso coração e fez a mudança que era necessária. E recebemos agora a incumbência de sermos os mensageiros para a nossa geração, de compartilhar esse Evangelho com aqueles que estão à nossa volta, no ciclo familiar, convivência de amizade, profissional. Somente o Evangelho tem poder para transformar as pessoas que nós amamos e que ainda estão perdidas. Paulo, como apóstolo, ele não estava trazendo aos colossenses aqui uma mensagem que era dele. Ele está dizendo aqui que ele era um enviado de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ele estava trazendo para aquela comunidade local uma palavra do próprio Deus: graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai. Meus irmãos, Deus conhecia aquela igreja pelo nome. Deus sabia que na casa de Filemon estava reunindo um grupo de filhos dele. Deus sabia que Epáfras tinha sido um instrumento para que vidas fossem transformadas naquela cidade. Interessante é que Paulo nunca tinha ido a Colossos.
o Evangelho foi e transformou aquelas vidas. Apesar de Colossos ser uma cidade-mercado, uma cidade totalmente irrelevante, da Ásia Menor a menos importante do que qualquer outra dessas que Paulo escreve as suas cartas, aquela era a igreja de Jesus que se encontrava em Colossos. Por mais que Colossos fosse insignificante, estivesse fora das rotas comerciais, não tivesse a relevância das demais cidades, ali, naquele lugar, estava o povo de Deus se reunindo. E por causa disso, irmãos, era agora uma igreja que podia contar com a graça e com a paz vindas da parte do próprio Deus. Aqui na Betânia nós temos o costume de cumprimentarmos uns aos outros com graça e paz. Essa é a mensagem que nós precisamos espalhar uns com os outros e juntos aos outros ao nosso redor. A graça de Cristo, a salvação que Ele tem para nós e a paz que isso traz à nossa vida. Deus conhecia aquela igreja. Deus conhecia aquele lugar. Deus chamava aquele lugar e aquela igreja pelo nome. E meus irmãos, Deus também conhece essa igreja. E Deus também sabe que na Vila Santa Helena tem um povo que chama pelo nome dele, que se reúne nesse lugar. Não por causa da nossa localização, não por causa da nossa história, do tempo que nós estamos aqui, não porque somos uma instituição humana, um clube, uma associação. Ele conhece essa igreja porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que atende pelo nome de Igreja Presbiteriana Betânia. Há 24 anos como igreja organizada, há 52 anos como um povo que se reúne aqui. Nós somos o povo que conta com a graça e com a paz da parte de Deus. E uma vez, irmãos, que Ele conhece essa igreja, Deus também te conhece. E uma vez que Ele sabe o nome dessa igreja, Deus também sabe o seu nome. Ele não te vê como mais um na multidão. Ele não te vê como mais um no meio de tantos outros. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você faz. E presta atenção nisso, queridos. Deus sabe pelo que você está passando nesse momento na sua vida. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Você não está perdido. Você não está vivendo ao léu por acaso. Nessa noite, Ele continua afirmando que Cristo é tudo o que você precisa. Ele quer que você creia que o Evangelho tem poder para transformar a sua vida, como transformou a vida de Paulo, de Timóteo, daqueles irmãos em Colossos, como transformou a minha vida, como transformou a vida de tantos que estão aqui. Cristo nos basta, queridos. Cristo nos é suficiente. Não precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Quem sabe algumas pessoas estão procurando alegria, satisfação, graça e paz em tantas coisas por aí. Quem sabe muitos têm procurado isso aí no prazer sexual. Quem sabe muitos têm procurado isso aí nos vícios. Quem sabe algumas pessoas têm procurado isso aí na pornografia. Quem sabe alguns têm procurado isso aí no dinheiro, no sucesso, na fama. Cristo é tudo que você precisa. Tudo que você procura de alegria, de prazer, de satisfação, nessas falsas glórias que o mundo te apresenta, é somente em Jesus que você pode encontrar a verdadeira alegria, plenitude e satisfação que essas coisas prometem nos oferecer, mas que depois cobram um preço muito alto. Por isso você, moça, não tem que ceder às pressões do seu namorado para fazer sexo com ele antes do casamento. Por isso você, rapaz, não tem que achar que é no sexo com a sua namorada que você vai ter alegria, prazer e satisfação. Não é nas práticas do mundo, não é na roda dos escarnecedores, não é no meio da galera, não é com o uso das drogas, não é se embriagando que você vai encontrar a verdadeira alegria.
não é naquilo que a pornografia oferece, não é naquilo que o dinheiro promete. Cristo nos basta. O que nós procuramos nas coisas dessa vida, somente em Cristo nós encontramos satisfação. É como aquela mulher do poço, que já tinha tido tantos maridos, e que agora estava com um que não era dela. E Jesus fala que ela precisava era dele, da água da vida, que mata a sede. Quem sabe alguns de nós estamos nessa situação aqui nessa noite, precisando entender que a única coisa que a gente precisa para trazer graça e paz, satisfação, que nos vai ser suficiente, é Jesus Cristo. Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Diante dessa palavra eu quero te encorajar a abandonar suas dúvidas, a crer em Deus, a crer que Ele tem um projeto sim para a sua vida. Você não nasceu por acaso, Ele te criou e Ele te salvou porque Ele tem um plano para você. Ele quer te tornar um aliado no reino dEle, um santo, um fiel. Quer te dar um propósito nessa vida. Quer te tirar dessa ideia mecânica de achar que você tem que acordar cedo, dormir tarde, conseguir o pão de maneira penosamente adquirida e entender que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. É em Jesus Cristo que nós encontramos a paz, a alegria e a satisfação que o mundo tenta compensar para nós. Você não precisa ter peso de consciência, você não precisa ficar amargurado, você não precisa se deprimir se entregando para essas coisas. Porque você tem um Deus que te ama. E Ele te ama de tal maneira que Ele sacrificou o Filho dEle para que você tivesse vida. Se renda na presença dEle nesse momento. Faça um compromisso com Ele, abandone as suas dúvidas a respeito dEle. Às vezes é estranho porque a gente acredita nas dúvidas e duvida daquilo que a gente tem que acreditar. Faça diferente, comece a duvidar das suas dúvidas e creia naquilo que você tem que acreditar. Desista de viver a sua vida de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você acha que tem que ser. Para de bater sua cabeça. Até quando? Até quando? Olhe para Cristo, vive em sincronia com a vontade de Deus, entenda o propósito dEle para você e abrace isso. Descanse no amor gracioso, se deleite na paz que excede todo entendimento, os quais vêm de Deus sobre a sua vida. Peça que nessa noite Ele te perdoe, que Ele te restaure, que Ele te renove. Saia daqui de cabeça erguida. Saia daqui confiando naquilo que Deus tem para você. Saia daqui descansado daquilo que Cristo já fez por você naquela cruz. Para de querer ganhar a salvação, de querer barganhar com Deus, querer comprar as bênçãos do Senhor. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Se renda a Ele, se entregue a Ele e peça para que Ele seja única e exclusivamente suficiente para você. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus bendito, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo início desta série, que vem nos instruir e nos encorajar a abraçarmos, ó Deus, aquilo que de fato nos dá alegria, graça, paz, satisfação, contentamento, aquilo que é suficiente para nós. Nos ajude a entender e a viver à luz do Teu Evangelho simples, único e puro. Abençoe essa igreja e abençoe as nossas vidas, Pai. Ouve as orações dos meus irmãos e irmãs que falam com o Senhor nesse momento, e de acordo com aquilo que a Tua palavra produziu em cada coração, que o Senhor mesmo potencialize e maximize essas decisões e orações na presença do Senhor nessa noite, e que eles encontrem alegria verdadeira, plena satisfação na presença do Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e que a paz do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós
e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Podemos assentar, queridos. Aqueles que nos acompanham pela internet, nós agradecemos a participação de vocês. Se esse vídeo, se essa pregação te abençoou, compartilhe isso com seus amigos e familiares. Tenham todos uma boa semana, que Deus abençoe.